Inicialmente sempre agradecendo a Deus, Deus no comando. Nós, antes da campanha, durante e depois, a família, em oração, várias igrejas, tudo nesta campanha deu certo, graças ao Senhor. Olha da nossa querida vice, abençoada Dona Irma Lemos, e vários acontecimentos importantes. Eu estou diante de colegas de rádio, colegas de blog, colegas de televisão. Já trabalhei em blog, trabalho em rádio, já militei em televisão, então estou diante de colegas e me sinto muito à vontade. Aqui eu estou em casa. Queria agradecer a Vitória da Conquista por eu estar aqui. A cidade nos deu retumbante no primeiro turno, de quase 80 mil votos e 95 mil votos no segundo turno. Agradecendo todos aqueles apoios importantes, os 130 candidatos à Câmara de Vereadores. No segundo turno, nós aumentamos a nossa força, e isso está aí representado pela votação: 78 mil votos no primeiro turno, 95 mil votos no segundo turno. Graças a todos aqueles apoios, que eu não vou citar para não cometer injustiça, mas nós haveremos de divulgar um documento reconhecendo cada presidente de partido, os candidatos a vereador, aqueles que lograram êxito e os que não lograram êxito, todas as lideranças, até aqueles que disputaram as eleições no primeiro turno, a exemplo de uma chapa, que foi exatamente a chapa de Arlindo com a chapa de Marcelo Melo. Portanto, temos agradecimentos, sabemos da nossa responsabilidade, uma grande responsabilidade, mas diria que estou em sintonia com o que está acontecendo no Brasil. Passadas as eleições, e o marketing político é responsável, às vezes, de apresentar distorções, nós estamos em sintonia com o governo federal. O governo federal está fazendo um grande bem ao país. Essa PEC 241, isso é uma bênção para a pátria. É o freio de arrumação. A PEC 241 é o plano real. É o plano real de volta. Ao contrário da propaganda política, aumenta educação, aumenta recursos na saúde, amplia a fiscalização, que antigamente a lei de responsabilidade fiscal atingia apenas municípios e estados. Ela agora alcança o governo federal, a gastança, a irresponsabilidade. Então, nós estamos em sintonia com o governo Temer. Rapidamente, bolsa subiu, isso tudo significa emprego. Bolsa sobe, dólar despencou, o PIB sinaliza crescimento, a retomada do Minha Casa Minha Vida, o aumento do Bolsa Família, tão importante para a economia do país e para aquelas pessoas que precisam verdadeiramente do Bolsa Família para viver, para o sustento, em função do mercado a cada dia mais exigente. E por exemplo, o governo Temer, para mim, é um grande exemplo, que nós temos em função de tudo que aconteceu no Brasil e que nós sabemos quebraram a pátria. 170 bilhões de rombo nós tivemos no Brasil. Dívida 3 trilhões. É como se cada brasileiro hoje estivesse devendo 18 mil reais ou 15 mil reais. A conta, se eu fiz essa conta lá. O Brasil desacreditado, o aparelhamento das instituições, isso reduziu drasticamente, promovendo o grande herói brasileiro que é Sérgio Moro. Isso é a força da opinião pública. Então o governo federal é um grande exemplo. Outro norte que nós, para encerrar, outro norte da nossa campanha é o grande exemplo de ACM Neto. Estive com ele em Salvador, ele me recebeu muito bem, estava com o nosso coordenador de campanha, Marcos Ferreira, que ele conhece, que já trabalhou no sistema, na Globo, e que foi diretor da TV Sudoeste durante muitos anos aqui em Conquista. Marcos Ferreira está aqui, para quem não conhece, está ali o Marcos Ferreira, colega também de vocês. E Neto abriu a prefeitura, e essa transição nossa, nós vamos estar em Conquista, mas vamos estar também em Salvador. Aprendendo, não vamos reinventar, não vamos reinventar a roda nem a pólvora, porque o que está dando certo em Salvador, de austeridade, de uma prefeitura enxuta,
de reduzir cargos de confiança, de reduzir secretarias, nós haveremos de implementar isso aqui com uma filosofia. E pedindo a Deus que Deus nos abençoe. O desafio é grande, mas nós estamos motivados, encorajados para esse momento. Muito obrigado. Nesse instante, quero primeiramente agradecer a Deus por essa vitória e agradecer a minha família, que todo momento esteve comigo, me dando apoio. Esse povo de Conquista, né, nossos irmãos conquistenses, tanto da sede como da zona rural, foi no primeiro turno, nos apoiaram, no segundo turno, estava conosco, e dizer para vocês que eu estou junto com eles para trabalhar. Nós queremos trabalhar e vamos trabalhar, né? Conquista merece, e nós, como Eza disse aí, nós temos muito que aprender com a CME, um menino, um jovem, né? Mas a gente percebe o quanto ele é político, é administrador, né? E porque a gente sabe que para governar uma cidade não precisa ser só político, tem que ser também administrador, né? E a gente, com certeza, nós vamos aprender muito com ele e com outros, de Feira de Santana aí, com um bom exemplo, se fazer o que for melhor para a Conquista. Mas nesse instante nós queremos mesmo agradecer a Deus, que todo momento, nas nossas caminhadas, a gente estava sempre orando, pedindo a Deus, e aos irmãos conquistenses, tanto evangélico como católico. Ontem nós recebemos assim apoio do bispo, que para a gente é muito importante, Dom Luiz Pepeu, né? Ligou para mim e dizendo que estava à nossa disposição para qualquer coisa que a gente precisasse. Desde domingo que encontramos os pastores, eles também dizendo que estava à disposição. Então, graças a Deus, nós estamos cercados de gente boa, gente de conquista, gente que chegaram para a Conquista, que hoje é conquistense. Eu acho que esse momento é de agradecimento a todos vocês, dizer assim, muito obrigado, Conquista, por essa vitória. Eu só queria fazer só uma observação. Quando eu cheguei aqui, que eu disse que eu estava diante de colegas, e eu vejo aqui tantos microfones que representam televisão, rádio, blogs. Quero assegurar a vocês o seguinte: durante a nossa gestão, ninguém vai responder processo por crítica. Ninguém. Eu entendo que nós vivenciamos um momento difícil na imprensa, e não só a imprensa, uma reclamação geral da falta da interrupção do diálogo. Nós vamos devolver o diálogo, vamos governar com paz, sem perseguir quem quer que seja, e portanto todos os meus colegas jornalistas sintam-se à vontade para exercer a crítica. Ninguém receberá demanda de justiça na nossa gestão. Paulo, você falou em redução de secretarias. Quais são as secretarias? Muito bem. Nós vamos assumir o governo com a estrutura atual, que você não pode mudar a secretaria sem mandar um projeto de lei para a Câmara. Nós estamos conversando, nos entendendo, com muito cuidado, para, na reforma administrativa, nós teremos tempo ainda para pensar, para analisar cuidadosamente. Nós mandaremos um projeto de lei onde o norte será a redução de secretarias. Um diálogo com a atual administração para saber... Nós estaremos encaminhando, possivelmente hoje, protocolando na prefeitura, porque é uma prerrogativa do prefeito ele baixar o decreto da transição 30 dias antes. É uma prerrogativa dele. Mas nós estaremos invocando o bom senso no sentido de antecipação, que eu acho que é importante. Precisamos trabalhar logo. Dezembro é um mês de festa, de Natal, e nós tivemos um segundo turno, por força do segundo turno, praticamente o mês de outubro todo envolvido nas eleições, mas nós pretendemos, hoje à tarde, protocolar um ofício solicitando ao prefeito que ele venha a antecipar o decreto o mais rápido possível para que a gente possa levar a nossa equipe com a equipe atual para uma transição tranquila, pacífica, harmoniosa e responsável. Os nomes já podem adiantar. Terça-feira todos os nomes serão anunciados.
Parece ter havido nenhum tipo de auditoria, nada que transparentemente veio a público. Olha só, Fábio, você sabe que é uma desconfiança enorme hoje do povo brasileiro em relação à classe política, por tudo que aconteceu no Brasil, que não precisa estar falando aqui. Por isso que nós entendemos da necessidade da valorização dos conselhos existentes, que estão, na verdade, hoje estão manipulados. Não há uma cobrança, você não vê uma participação efetiva desses conselhos. Por isso nós implantamos mais 2 conselhos, instalamos, aliás, isso na campanha, o Conselho Popular, dando oportunidade à diversidade, aos bairros periféricos e à zona rural, e o Conselho Consultivo da classe produtora. Hoje a necessidade da transparência é tão grande que eu venho falando, desculpa, que eu venho pregando e vai funcionar na nossa gestão, graças a Deus. Que conquista experimentasse a implantação de um observatório social. O observatório social, ele funciona mais do que uma Câmara de Vereadores. Porque o que nós estamos vendo, e eu critiquei isso muito em Salvador quando eu cheguei lá, você tem vereador do prefeito, vereadores do prefeito, deputados do governador. Vamos dessa independência à Câmara, porque ajuda o governo. E mais do que isso, eu venho trabalhando e já está em fase de implantação para funcionar exatamente na nossa gestão, o Observatório Social. Porque ele não vai fiscalizar somente a Prefeitura, vai fiscalizar também a Câmara, o Poder Legislativo. Os vereadores serão, do DE, fiscalizados também. E outra coisa, o Observatório Social trabalha e ajuda a Justiça e ao Ministério Público com uma força extraordinária para entrar no gabinete do prefeito, em qualquer secretaria, a hora que ele programar para fazer auditoria, sem avisar, sem aviso prévio. Então, quem quer transparência tem que trabalhar nessa direção. Nós entendemos também, e precisa acabar, como é que um deputado estadual, fui deputado, você não tem a senha das contas do governo do estado. É como se a senha pertencesse, controlasse as contas pessoais do governador. Muito pelo contrário, uma senha para você acessar a coisa pública, as verbas públicas, os recursos públicos. Nós pretendemos, melhor do que isso, implantar um programa, um aplicativo no celular para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, adversários, aliados, um adolescente preocupado com a coisa pública de 12, 13, 14 anos, ele vem no seu celular ter acesso para saber qual é o banco que a prefeitura tem conta, quanto tem, como entrou e como está saindo. Então eu entendo que nós precisamos desta transparência, porque conquista espera isso de todos nós. O Brasil está esperando gestores responsáveis com a coisa pública. E nós temos certeza que transparência ela é benéfica e ajuda o governo, ao contrário, a você governar. Acho que contemplei, né, a sua... Eu queria saber, sim, da questão da auditoria. Merecerão a transparência. Muito bem. Essa auditoria não é auditoria para perseguir. Não é uma auditoria para olhar para o passado. É a auditoria da responsabilidade. Eu tenho certeza que se eu assumisse a prefeitura sem auditoria, meus colegas haveriam de falar, foi o primeiro erro do Herzer, irresponsável, assumir um governo de 20 anos sem auditar. Não é auditar para perseguir. É auditar exatamente para que conquista tenha conhecimento da realidade e que eu depois não vá para o discurso e as pessoas acharem que é um discurso vazio. Ele falou, mas não é bem isso. E esta auditoria vai mostrar, não só a mim, a nós, a equipe, mas a conquista, a real situação de como nós haveremos de encontrar as contas da prefeitura. Muito bem. Ao longo dos anos, muitas empresas e muitas tiveram que se instalar em outras cidades, fisicamente o município deixou de arrecadar. Para tentar evitar esse mesmo tipo de problema que já... Val, é o seguinte, eu vi muitas reclamações há muito tempo. Há um clamor em relação a isso, em todas as direções, seja na saúde, na construção civil, no comércio, na indústria, há uma grita na cidade. É inadmissível isso. O que nós iremos fazer, eu já estou conversando com algumas pessoas, estamos já conversando com o Conselho Consultivo, nós vamos estabelecer prazos, porque veja bem,
um alvará para você colocar uma loja comercial diferente de você instalar um posto de saúde. Mas vamos saber, o alvará que possa demandar 72 horas, ninguém vai tirar com um mês. O alvará que precisar demandar 30 dias, ninguém vai tirar com 60. A nossa equipe específica, ela vai trabalhar com prazos de liberação de alvarás. Nós não queremos que as pessoas reclamem que não está conseguindo um alvará na prefeitura. Soube também que há um vício, vamos detectar que tipo de vício. Vamos também dar transparência na secretaria competente para que nenhuma distorção possa ocorrer. Mônica. A nossa extensão territorial é a 4ª maior do estado, 3.743 km², é muito chão. Eu sempre falava, para as pessoas terem uma ideia, você saindo de Cercadinho a Visão, é como daqui a Jiquié. Ou você leva núcleos administrativos para o interior, ou você não governa. E há uma necessidade. Antigamente, eu venho pregando desde 2008, eu sou emancipacionista de 1982, quando o não derrotou o sim. Foi um equívoco do saudoso prefeito Pedral, grande líder político, mas ali foi um equívoco, ele não permitiu que José Gonçalves fosse emancipado, 1982. Então, de lá para cá, o que mudou que é a resolução. E nós temos na fila Batipé, Iguá, Batipé, José Gonçalves e Albim, na fila da emancipação. Hoje, a resolução exige um núcleo administrativo para facilitar a transição. Você não pode hoje emancipar um distrito sem esse núcleo criado. E esse núcleo nós batizamos de subprefeitura, funcionando com uma grande estrutura para que a zona rural tenha verdadeiramente atenção e tenha verdadeiramente governo. E que cada estrutura dessa região, ela será daquele espaço, em função da distância que nós temos no nosso vasto território. Expectativa. Olha, eu preguei durante toda a campanha que Conquista precisava mais do que alternância de poder. Desses 20 anos, eu dizia que a nossa cidade precisava de uma libertação. E aí foi um grande erro do PT. O PT tomou a prefeitura para a agremiação. E nós queremos devolver para a Vitória da Conquista, envolver a Vitória da Conquista. Então a nossa meta será a meta do diálogo, de governar para todos. Não improvisar. Não dá mais para governar uma cidade de 350 mil habitantes no improviso. Vamos planejar essa cidade. Já tem, inclusive, alguns trabalhos elaborados por técnicos, por figuras que vivem Conquista, pensam Conquista. Nós iremos implementar. Portanto, vai ser um governo de paz, não será um governo de perseguição. E eu entendo que temos uma responsabilidade enorme. Vitória da Conquista aguarda. Eu, quando antes de assumir o mandato de deputado, Raul Ferraz me encontrou, eu estava embarcando no aeroporto, ele disse assim: você tem a obrigação de exercer o mandato, tem que ter um mandato exemplar. E eu trabalhei muito nesses 15 meses e recebi o reconhecimento de Conquista dos colegas, ocupando posições honrosas na Assembleia como vice-líder da oposição, um deputado recém-chegado. E eu sempre falo que quem nos dá força é Conquista. Chegar em Salvador, como eu cheguei, avalizado por Conquista, é algo extraordinário. Como também agora chegar em Brasília, em uma campanha política, com as pesquisas sinalizando a nossa vitória, como fui bem recebido em Brasília. Não eu, a minha terra, a minha cidade, pela projeção que Conquista ganhou, pelo que ela representa. Portanto, nós entendemos que temos uma obrigação, e eu estava citando o Raul, essa cobrança de Raul, e eu cheguei na comemoração, a senhora me pegou e disse assim: olha, o senhor tem uma obrigação de fazer uma administração exemplar. Eu tenho essa consciência. Por isso que eu quero dividir responsabilidades com a equipe, eu sempre tenho falado que vamos governar com os melhores. Vamos governar com os melhores, eu tenho certeza. Vamos envolver Conquista. Queremos realmente implantar definitivamente uma concepção de governo transparente, como nunca Conquista viu, eu espero.
Agora, já que... Quem sabe tem muita coisa, mesmo que nós já lançamos um programa, não é isso? Um programa de governo, para a gente não detalhar, mas olha só, a prioridade conquista tem o macro, as prioridades que eu entendo como macro. Não se fala em conquista, não se debate em conquista, não se discute em conquista, é energia alternativa, é energia limpa. E nós já temos, inclusive, aqui oscilações graves com a oferta baixa de energia proporcionada pela Coelba. A nossa barragem é inaceitável mais 4 anos sem uma barragem. Uma cidade de 350 mil habitantes. E o nosso aeroporto, que vai impulsionar a vitória da conquista, em que pese a pista já está quase pronta, fruto de uma emenda de Antônio Carlos Magalhães Júnior, articulação política, emenda de bancada. Pai e filho, ACM Neto ainda era deputado federal, foi em 2010 que eles conseguiram canalizar os recursos para que a pista chegasse no estágio que está. Estive em Brasília e o deputado Lúcio Vieira Lima, que é relator de uma medida provisória que canalizou 398 milhões para os aeroportos do Brasil no próximo ano, ele me levou à SAC, e a SAC se comprometeu a colocar como prioridade a primeira licitação para o próximo ano para o terminal. E há a promessa, inclusive, do presidente de entregar, do governo federal, de entregar o aeroporto, a pista pronta até o final do mês de dezembro. Celso, como você mesmo citou, a desconfiança desse eleitorado que não votaria votos do candidato, né, do outro candidato. Como é que o Wesley vai tentar... Com a prática. Diz que o discurso convence, né? Mas o exemplo arrasta. Nós esperamos realmente ter uma administração exemplar para retomar de conquista a confiança. Nós sabemos que essa decepção é uma decepção nacional, em função de tudo que a gente ouve, todos os momentos de cassações de mandato, desvio de recursos. Nós precisamos de um exemplo, uma prática política para que a vitória da conquista venha a ter esperança em uma gestão. Hoje pela manhã, um rapaz foi na minha casa, entrou. Eu disse, olha, é como se ele se faz assim, eu estou me sentindo traído, eu votei de você hoje de manhã. Eu votei de você, mas estão me falando que você vai governar para a elite, porque sua carreata, aquela coisa da pregação, a carreata, como eu virei para ele, disse 2 coisas para ele. Eu disse, olha, aí ele disse, mas eu já vi que cheguei aqui, encontrei o portão da sua casa aberto e eu entrei. E não foi a primeira vez que ele tinha ido lá na minha casa. Eu disse, olha, a prova é que nós temos realmente um compromisso grande, é que a alegria de conquista foi contagiante. A explosão, conquista ganhou a eleição, eu estava citando isso antes da eleição. Está ali o comandante coronel Esmeraldino, que disputou a eleição comigo em 2008. Nós perdemos, a cidade ficou triste. 2012 o PT ganhou, a cidade ficou mais triste ainda. E agora foi uma explosão espontânea, como nunca vista em conquista de uma campanha eleitoral de ninguém. Eu hoje soube que teve carreata em Condeúba, fogos em Tapetinga, para você ver a importância de vitória da conquista. E na nossa zona rural, soube de várias carreatas na zona rural, de maneira espontânea e natural. Quer dizer, a cidade está aguardando algo novo. E para contemplar a sua pergunta, nós temos realmente de desenvolver uma administração exemplar. Marcelo, temos que, para uma administração executiva, municipal, é necessário que haja uma certa sincronia com o poder legislativo, com os vereadores. Foi ventilado na imprensa nas últimas horas que dos 21 vereadores, 11 estariam já referidos à sua próxima gestão. E você, se é verdade, há uma maioria, né, no legislativo em apoio a seu próximo governo, a seu governo, aumentar esses vereadores vão aderir para que se consolide, para que se consolide esse apoio Veja bem, eu já tenho a sinalização de ter 14 vereadores com a gente. Já tenho a sinalização. Não vou me envolver em eleição da mesa diretora. Eleição da Câmara é com a Câmara. Não vou pedir voto para ninguém, não tenho um candidato à presidência da Câmara.
quero falar nesse exato momento que eu não tenho preferência de candidato. A Câmara tem toda a independência de escolher a sua mesa diretora. Outra coisa que nós pretendemos também inaugurar na Câmara de Vereadores, meu querido Marcinho, ex-vereador, é algo novo. É no sentido de que não sabemos o dia também, mas isso vai acontecer. Eu espero que aconteça pelo menos uma vez em cada semestre, ou uma vez a cada 90 dias. Eu acho que é bastante razoável. Sem avisar a Câmara, eu, Dona Irma, a nossa vice, e todos os secretários iremos marcar uma reunião, um encontro na Câmara, na Prefeitura, para sairmos de lá, para assistirmos, Arlindo, uma sessão da Câmara. E lá nós vamos apanhar, claro, não é verdade? Os vereadores vão cobrar e cada secretário anotando, porque nós temos que ter uma atenção com o vereador que está próximo da população a todo instante, a todo momento. Como também pretendo receber em audiência lá na Prefeitura, pelo menos com a mesma intensidade, ou uma vez por semestre ou uma vez por cada 90 dias. Eu acho que no primeiro ano a gente precisaria fazer uma vez a cada 90 dias. Quero receber a bancada de situação, quero receber também a bancada de oposição para o diálogo. Nenhum vereador será retaliado, nenhuma emenda impositiva não será cumprida. Aquela história de que você vai cumprir para um vereador e não vai cumprir para outro vereador. A sinalização de dar independência para que a Câmara escolha a sua mesa diretora já é uma sinalização que nós pretendemos colocar em prática, o que eu falei aqui. Vou pedir para os colegas da plateia para não se manifestar, tá bom? Fábio, por favor. Fábio, os metas para este primeiro ano em relação a duas áreas que têm levantado bastante debate de Vitória da Conquista: saúde e segurança. Duas áreas que estão interligadas diretamente também com o governo do Estado. Então, eu queria que o senhor comentasse, neste primeiro ano, a meta do governo para essas duas áreas especificamente. Olha só, saúde nós já detectamos, aí não fui eu, médicos, técnicos que trabalham na área, que nós temos uma atenção básica de apenas 42%. Aí está o grande problema da pressão dos hospitais. O governo cometeu um equívoco gravíssimo: colocar uma UPA dentro de um hospital. A UPA não é para funcionar dentro de um hospital. A UPA é para funcionar, a filosofia dela, a concepção dela, para funcionar em bairros periféricos, para exatamente evitar que uma simples corte de um pé de uma criança, que leve uma criança em um hospital como de base, que não tem controle de infecção hospitalar, para que essa criança entre com corte de pé e saia com uma infecção grave no hospital. Então, atenção básica para evitar a pressão hospitalar. Apelar para o governo do Estado, eu fiz esse apelo ao Dr. Fábio, secretário, quando eu era deputado estadual, e eu senti dele que ele não reativou o Crescêncio Silveira porque o prefeito, que é médico, não quis. Na verdade, foi o prefeito que não aceitou. Mas nós vamos agora lutar para que ele reative o Crescêncio Silveira. Devolver o hospital Isaú Matos, que hoje está comandada por uma fundação petista, à Prefeitura de Vitória da Conquista. Isso não é retaliar quem quer que seja, é retomar o hospital para a Prefeitura. Precisamos aumentar, e Neto fez isso em Salvador. Neto dobrou as equipes de saúde da família. É inaceitável. Serra deixou com 33, hoje são 44. Significa que 2 mandatos de Lula e 1 mandato e meio de Dilma Rousseff, de 33 para 44, são 11 equipes apenas. Precisamos dobrar a equipe de saúde da família para que a gente tenha realmente uma cobertura. Como é importante a saúde preventiva, você trabalhar com grupos hipertensos, trabalhar com grupos de diabéticos, e muitas pessoas que carregam uma verdadeira bomba, que são hipertensos, não sabem. Só vão saber com acompanhamento do agente, com o programa de saúde da família, como também os diabéticos que não têm nenhum acompanhamento. Então, a saúde, nós precisamos fazer uma revolução. O prefeito prega muito, e é aquele dia dizendo que existiam 8 médicos, hoje são 300 médicos. Naquele tempo, Conquista recebia R$160 mil e o atendimento era melhor, porque quem cobria era o Estado. Depois da municipalização, no primeiro mês de janeiro, o prefeito já recebeu 2,2 milhões.
com a municipalização que foi feita de Pedral para ele com o doutor Agnes. E hoje a Prefeitura de Conquista recebe, está oscilando, recebia 14 milhões por mês. 14 milhões por mês. Agora está recebendo 12 milhões. Vai de 125 a 140 milhões por ano. E nós precisamos aplicar esses recursos cuidadosamente, criteriosamente. Outro grande mal que fez o governo foi aí uma questão política, e aí é que eu falo que a gente não pode. A perseguição política maltrata a população. A perseguição política às vezes não atinge o adversário, atinge a sociedade. O fechamento do hospital CUP, que atendia 1.000 crianças pobres por mês. Eu já disse a Clóvis Assis, a CUP não será reaberta se ele não quiser. Se ele quiser, ele reabre, ele pode reabrir, que nós iremos credenciar. Só vou fazer, eu já fiz um apelo a ele, que ele tirasse a CUP do lugar que está e levasse para o alto do morro, perto da população mais carente. Portanto, a saúde, nós precisamos de um grande mutirão, com envolvimento da sociedade, de parceiros, para que a gente possa restaurar. Em relação à outra pergunta, foi segurança. Sabe que é do governo do Estado a responsabilidade, mas a prefeitura, um prefeito não pode cruzar os braços. O derramamento de sangue em Conquista é escandaloso, é dramático, entristece a gente. E a cidade já convive como se fosse algo normal. Quem trabalha com o noticiário policial, não é isso, Martins? Já é corriqueiro você anunciar 2 jovens, 3 jovens, às vezes em cada 24 horas. Nós pretendemos implantar a Guarda Municipal Armada, que vai facilitar. Mas de nada adianta dobrar o contingente da Polícia Militar, de nada adianta uma Guarda Armada sem os bons programas, o acompanhamento dos bons programas sociais, e principalmente educação, cultura, esporte, lazer. Está aprovado. E aí nós temos um exemplo, eu estava já de balas prontas com o Diego para viajar e também com o André que está ali, para ir para Medellín, para a gente aprender como é que eles funcionam, como é que está funcionando, como é que a cidade saiu de mais violenta para mais criativa do mundo, com cultura, com esporte, com boa escola. A nossa escola, gente, nós temos um orçamento de 215 milhões. 215 milhões, e nós não conseguimos bater uma meta de DEB, o PT não bate, 20 anos sem bater. Então nós precisamos corrigir essas distorções. E aí, ao contrário do que disseram que eu estava criticando o professor, a crítica não foi para o professor, a crítica foi para a merenda ruim, foi para a desmotivação do professor, a falta de um plano de cargo de salários, a falta do envolvimento dos pais e da sociedade com a escola, a falta do prefeito não acompanhar a escola. Dom Pedro II entrava na sala de aula para avaliar aluno. Serra imitou Dom Pedro II. Entrava na sala de aula e perguntava ao menino 8 vezes 8, 7 vezes 7, 5 vezes 5, para saber se... E ela avaliava assim, e perguntava a capital de um estado brasileiro. Nós precisamos ter amor com a escola. Nós precisamos melhorar o nosso IDEB. Tem uma cidade ali, uma cidade perto da gente, a cidade é Licínio de Almeida. Licínio de Almeida não tem uma escola particular. E é um dos melhores IDEBs do Brasil e da Bahia, é o terceiro da Bahia. É possível a gente restaurar a escola. Nós vamos desenvolver um programa pedagógico arrojado. Eu estive em Salvador como deputado, eu ia lá, eu fui em várias secretarias e eu conheci o Belintani e fui lá conversar com ele para saber o que ele estava fazendo lá. E nós aprendemos muita coisa. Uma das primeiras coisas que Neto fez, valorizar professor, melhorar as condições físicas da escola, até climatização foi possível. A Prefeitura de Salvador, contra o governo federal, contra o governo do Estado, uma prefeitura quebrada, mas que ele chegou com austeridade, o dinheiro que tinha dava, é porque o dinheiro que tinha era jogado para cima. Então, resultado, com critério, o Belintani teve inclusive condições de envolver o Instituto Ayrton Senna, que eu quero conhecer a Viviane Senna. Ela é apaixonada por educação. Nós queremos trazer o Instituto Ayrton Senna para dentro da Prefeitura de Conquista, para uma parceria, para a gente restaurar a escola. Marcinha, vocês
prefeito e respectivamente de todos os companheiros. Desejamos que vocês dois terminem o mandato juntos. Falamos sobre o aeroporto, mas eu vou falar sobre o aeroporto, mas também para atrair as indústrias para a Vitória da Conquista. Com relação ao aeroporto, nos parece que ele será entregue agora em 2000. O que você fará se houver necessidade de recorrer ao... O que eu tenho que lhe falar é o seguinte: a cada dia que passa, a situação da barragem vai ficando mais tranquila, porque o governo do estado declarou agora que tem recursos para a barragem. Como também disse que tem recursos próprios para realização, para terminar, para a conclusão da obra do aeroporto. O governo federal, em um convênio, passou para o estado. Hoje, quem detém a obra e a licitação, quem vai fazer a licitação, é o governo do estado para a barragem e também para o aeroporto. As relações que nós iremos manter com os deputados serão relações institucionais. Recebi uma ligação de Zé Raimundo, me ligou, dizendo que vai fazer a oposição, mas uma oposição responsável. Eu disse para ele que agradecia a ligação dele, foi um gesto civilizado, repetiu o gesto de Jadiel com Nilton Gonçalves. Jadiel perdeu a eleição, foi na casa de Nilton, bateu na porta, Volca tinha 11 anos, atendeu e tomou um susto, porque Jadiel era adversário, correu para a mãe gritando que Jadiel estava na casa dele. Então Jadiel foi lá cumprimentar Nilton. Ele me ligou, falei com ele dizendo que ia fazer a oposição, mas a oposição responsável, e eu disse para ele: vou aproveitar você como deputado, vou solicitar uma audiência ao governador Rui Costa, visitarei ele como prefeito de Vitória da Conquista e vamos ter uma conversa. Disse: governador, o senhor vai terminar a barragem? Vou. Então pronto, o senhor termina, conclui a barragem. Se ele disser que tem dificuldades, etc., nós vamos nos entender, eu tenho certeza. Aliás, o Rui Costa, o governador, Sua Excelência, quando esteve na Assembleia Legislativa, ele foi muito gentil comigo. E não pode ser diferente. Hoje, eu dizia, o momento de garimpar voto passou. Agora, nós precisamos garimpar os melhores para governar, e garimpar até os adversários que queiram ajudar a conquista. Portanto, Márcio, eu vou fazer uma visita ao governador. Mil feitos. Diante de todos os desafios que você terá pela frente, como já foi só a segurança pública, nós temos também a questão da mobilidade urbana. Temos ainda um sistema de transporte coletivo que merece uma atenção redobrada, principalmente com relação a uma das empresas, e temos terminal de ônibus. O que o seu governo pretende? O terminal já tem até recursos para tanto. Precisa fazer imediatamente. 20 anos o terminal daquela mesma situação. Aquilo trava a cidade. A travessia. Tem alguém que já fez um estudo e nós vamos checar se ele tem razão. É uma ideia, já que nós estamos falando de mobilidade. Da universidade até a Vila Serrana, tem trechos para circular somente ônibus e táxi. Lauro de Freitas, Regis Pacheco, a Avenida Brumado, um pedaço da Avenida Brumado. Circulava só táxi e ônibus para dar mobilidade e agilidade à cidade. Isso eu estou falando, mas isso está sendo estudado para ver se é viável. Eu me lembro do que eu estava falando, que não adianta você achar e você tem que planejar. Jadiel, quando implantou os primeiros semáforos de Conquista, eu me lembro, ele trouxe um técnico do Detran de nome Hernani para saber fluxo de veículos. Ele botou pessoas, moças, para fazer pesquisa em 1973, e os primeiros semáforos implantados, e Conquista não conhecia um semáforo. Eu mesmo fiquei junto do Banco Brasil, sei lá, amarelo, atenção, verde, passo. Nós não conhecíamos. Conquista não conhecia um semáforo. Foi em 73. Para implantar, ele trouxe um técnico. Imagine para você promover uma mudança dessa, como eu estou falando, na base do improviso. Você tem que estudar a Conquista. A Conquista tem que ser planejada. Hoje, por coincidência, eu estava conversando com Alberto Viana. Alberto Viana é um jornalista, Alberto Viana é uma figura extraordinária. Ele mora em Curitiba. Amigo de Jaime Lerner, vizinho de Jaime Lerner. Já me convidou para um almoço na casa de Jaime Lerner, ou na casa dele com Jaime Lerner. Ele dizendo: em 79 eu almocei, Jaime Lerner e Elomar. E agora vai almoçar o jantar, você e ele. Eu já fechei com ele, porque mobilidade urbana, Curitiba é um exemplo. Tem um livro agora, Cidade para Pessoas, escrito por o maior urbanista do mundo, Jean Gel.
e que eu dei um livro de presente a Neto. Não que eu quisesse ensinar ele nada, que ele só anda na Europa, viajando e aprendendo o que tem de bom para implantar em Salvador. Mas eu dei de presente a ele, e dei de presente esse livro. Ela defende muito uma modernização, uma revitalização do centro comercial. Dei de presente a Claudinha, que é presidente da CDL. Em relação à pergunta de conquista, nós temos hoje a perimetral. Eu estava até dizendo na campanha que geralmente, na época de eleição, o PT lança a obra e depois abandona a obra. E eu dizia, já está parada, pode ir lá procurar os tratores. Já não tem mais trator trabalhando na perimetral. Quando eu fui gravar, aquela gravação que eu fiz lá, já não tinha mais nenhum trator. Rasgaram a avenida, filmaram, etc., lançaram a propaganda e a perimetral dizia, nós haveremos de terminar a perimetral. É uma obra do governo federal importantíssima, a perimetral. E em relação à mobilidade urbana, precisamos modernizar o sistema de transporte coletivo. Vivenciamos somente ônibus. Estamos fazendo um estudo em relação ao BRT e VLT. Não é nada extraordinário que Conquista não possa fazer. O VLT tem em Sobral, foi implantado em 2006, Sobral com 180 mil habitantes. Mas o impacto do meio ambiente é maior, o custo é o dobro. E tem um BRT que Feira de Santana, Conquista não quis fazer, Feira fez. E fez com Dilma Rousseff, a cidade de Feira de Santana. Então Conquista precisa realmente de um choque de gestão em relação à mobilidade urbana, melhorando a qualidade do transporte coletivo. A legalização das vans, elas estão aí, não fui eu que inventei, elas estão funcionando. Tem um faturamento de R$500 mil. A Prefeitura de Conquista não conseguiu impedir a circulação do transporte alternativo. Ora, qual é melhor? Deixar como está, de maneira desorganizada, gerando conflitos, brigas e etc. Eu fui lá e um cidadão, uma empresa me mostrou uma lata de miguelitos detonando pneu de ônibus. Eles falam que são os vanzeiros que estão fazendo, quer dizer, virou um conflito total na cidade por falta de autoridade do governo. Então o governo tem que botar na mesa o problema. E o que tem que fazer? Legalizar. Neto fez isso, não tem nenhum conflito. Salvador tem 2.700 ônibus. Eu fiquei impressionado. Salvador deu um salto, superou Belo Horizonte em termos de mobilidade urbana, em termos de modernização do transporte. Eu vi lá uma sala, a CEMOB, comandada por Fábio Mota, tem 2.700 pontos. Aquilo significa, cada luminoso daquele significa um ônibus. Você vai lá e clica. Então, hipoteticamente, Brotas Ribeira, naquele momento, os operadores sabem aonde o ônibus está, nos dois sentidos, se está atrasado, se está fora de rota, se está adiantado. E se ele quiser, ele faz uma comunicação via teclado, eles teclam e o motorista recebe e responde em tempo real. Mesmo assim, eles implantaram o sistema de vans sem conflito, está funcionando em Salvador, não tem briga, não tem nenhum problema. Por que não pode viabilizar em Conquista, disciplinar em Conquista, padronizar em Conquista? Mas e o idoso, e o cadeirante? O cadeirante, nós não vamos acabar com o transporte convencional. Ao contrário do que pregaram, o transporte convencional funciona. A nossa frota não está toda adaptada, me parece que não chega a 40%. Imagine você colocar o cadeirante dentro de uma van, é impossível. Nós precisamos melhorar o transporte convencional, o transporte feito pelos ônibus, e que tenha esta modificação sem que ocorra conflitos. E na ordem, na disciplina, vamos até buscar uma linha de financiamento junto ao BNDES, junto ao Banco do Nordeste, para viabilizar o financiamento de vans, para que esses empresários sobre 4 rodas tenham condições de oferecer um transporte seguro, novo à cidade. Da Almeida finaliza a coletiva. Jogos abertos, jogos do café, a destruição dessa questão da mobilidade pública, né? E terceiro, micareta. Aí. Secretaria de Esporte. Micareta foi comigo. Primeiro foi o quê? A esporte. Olha só, Dirley de um encontro com os artistas, eles reclamando, o diálogo interrompido,
um calendário que a prefeitura faz sem ouvir o pessoal da cultura, da arte, etc. E ele está dizendo que Conquista tem uma secretaria de esporte, cultura, lazer e turismo. Não funciona esporte, não funciona lazer, não funciona turismo e nem funciona o que mais? Cultura. Ele diz, olha só, secretaria de cultura, esporte, lazer e turismo. Não funciona nada. Nós precisamos, Dalmeida, chegar. Eu não vou falar que eu vou criar a secretaria e você criar uma secretaria sem orçamento. Tem várias secretarias sem dinheiro, sem orçamento. Serve para quê? Para gerar o emprego, manipulação, carro, telefone, despesa, aluguel de prédio. Hoje o Brasil tem sintonia com a austeridade. Os prefeitos brasileiros estão em sintonia com Michel Temer e falando que vão reduzir secretarias, reduzir cargos de confiança. Tem que economizar mesmo, economia para a prosperidade. Qual foi a outra? A primeira coisa que precisa fazer no Rio Verruga é que a Embasa venha a obrigar que toda essa parte mais alta da cidade, que tem várias empresas que jogam os dejetos dentro no curso do rio. Aí a Embasa tem que realmente resolver esse problema. Nós precisamos cobrar da Embasa. E eu gostaria muito de melhorar o nosso rio, que foi eleito o mais poluído do mundo. Não, ali foi realmente um grande equívoco. Foi o maior crime ecológico da história de Conquista. Você construir a Praça da Juventude ali naquele local. Veja bem, a Praça da Juventude, ela teria que ser construída em outro local. Ali eles colocaram cimento, ferro, pedra e etc. na porta do Poço Escuro. O primeiro erro que ocorreu ali foi aquele colar de asfalto, ligando Petrópolis ao Guarani, e praticamente não tem movimentação ali em função do viaduto. Raul Ferraz, quando deixou a prefeitura, deixou ali um projeto espetacular, um projeto de um espelho d'água ali. Agora está aquela situação lá complicada, difícil. Mas você perguntou sobre o rio. Então, foi o primeiro ataque ao rio da gestão atual, foi exatamente colocar a Praça da Juventude naquele local. Nós vamos trabalhar para ver o que a gente pode fazer com o nosso Rio Verruga. Micareta tem que ser a iniciativa dos empresários. Veja só, não dá mais para você pegar dinheiro público e colocar em Micareta. O que Neto está fazendo em Salvador? Está ficando receita para a prefeitura. Em lugar da prefeitura estar tirando dinheiro da educação, da escola, etc., está sobrando dinheiro na prefeitura. Então você tem que chamar a iniciativa privada. Se a iniciativa privada quiser fazer a micareta, o que a prefeitura tem que fazer? A prefeitura tem que colocar as condições, determinar qual é o trajeto, escolher o trajeto, dar o apoio logístico da administração. Mas nós esperamos que, se ocorrer de novo a micareta, o retorno da micareta, eu vejo aqui um grande empresário que é o Massinha, ele vai tomar a iniciativa, seremos parceiros, mas da prefeitura não vai sair R$1. Gente, a gente finaliza aqui, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Eu quero ganhar com a micareta. Vai trabalhar, deixa eu te dar um abraço.